Bom dia a todos. Vamos agora iniciar uma nova empreitada. Essa empreitada agora é Evolução em Dois Mundos, iniciando um novo estudo para que a gente consiga realmente aumentar e melhorar os nossos conhecimentos. E dessa vez estamos aqui com uma turma bacana. Essa turma aqui é o William Gigo, Itamar Marcelino, Nilo Teles. Que maravilha. Quem vos fala? Aí está o meu nomezinho aí passando, Eduardo Saad, ok? O Nilo, o William, com seu sorriso maravilhoso de sempre, olha lá. Fala bom dia, pessoal aí, querido. Que bom ter vocês aqui junto conosco novamente. Agora para uma nova leitura de um novo livro, com certeza, com dois campeões aí de audiência, né, que vão nos ajudar bastante. O Itamar e o Nilo vão estar junto com a gente aí nessa nova empreitada. E antes da gente começar, aqueles avisos iniciais, pedindo a todos não se esquecer, por favor, de se inscrever aí no nosso canal. Não esqueça de apertar o sininho. Não vai esquecer de dar aí para nós o nosso famoso like, né? Lembrando que o like é um ato de caridade, mas também um ato de amor, né? Pedindo para que todos aí nos ajudem para que o YouTube entenda que o nosso trabalho aí pode ser divulgado aí para diversas pessoas, tá bom? Deixa a palavra aí com os nossos convidados. Então vai. Vamos lá? Bom dia, amigos. Como disse o Saad, estamos aqui numa nova empreitada. Vamos fazer o possível para se enfronhar mais com a doutrina, lendo e partilhando esse livro, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier. Eu volto. Me dá um recado aí, pessoal. Pelo novo aprendizado que estamos tendo, pela oportunidade que nos está nos dando o nosso Pai de deixar essas obras aqui, com a bênção e a proteção de Francisco Xavier e Valdir, ditado pelo Espírito André Luiz. É mais um aprendizado, mais um conhecimento desse grupo que nós estamos formando hoje, na casa do nosso irmão Eduardo Saad. Ok, pessoal, então vamos administrar aqui uma dinâmica. Fluido cósmico. Beleza. É isso, né? É isso. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Alguém tem alguma observação? Não, está um todo aí. Um comentário sobre o todo. Depois nós vamos dissecar. Cocriação em plano maior. Aqui, nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas em processo de comunhão indestrutível. Indescritível, né, Saad? Aqui está indestrutível. É indestrutível mesmo. Olha lá. Consegue ver o compartilhamento? Outro livro, então. Porque o meu está indescritível. Mas assim, melhor. Ok. Os grandes devas da tecnologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hábito espiritual os celeiros da energia, com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz dele agentes orientadores da criação excelsa. Difícil a leitura aqui, né? Então, aqui, pelo que eu estou entendendo, ele está fazendo uma alusão de que
a cocriação é feita de um fluido universal. Seria isso? Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas seções radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis predeterminadas, quais moradias que perdurem por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam. Por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Aqui, pelo que eu entendo, a cocriação, como a doutrina espírita até fala para nós, a cocriação ela é feita por espíritos. No caso daqui, que a doutrina espírita nos ensinou, que Jesus Cristo participou. JC, né? JC. Participou da criação do nosso sistema solar, do nosso universo, e, porém, né, não foi ele que criou. Ele criou com o princípio fundamental onde Deus criou a matéria, que é o fluido universal. Algum comentário? Não, até agora está normal. E que o grande homem chefiou, mandou o JC ser o gerente do nosso orbe, né? Pelo menos que se esse orbe aqui que ele se apresentou. Impérios estelares. Devido à atuação desses arquitetos maiores, surgem nas galáxias as organizações estelares como vastos continentes do universo em evolução e as nebulosas intragalácticas como imensos domínios do universo, encerrando a evolução em um estado potencial, todas gravitando ao redor de pontos atrativos com admirável uniformidade coordenadora. Bom, aqui ele está falando da criação dos orbes e dos sistemas estelares. Pelo que eu entendo, está aproveitando a matéria já pronta nas nebulosas para que se unem em pontos de atração através da inteligência de... Qual que seria esses pontos de atração? Pontos gravitacionais. Então, os pontos gravitacionais, eles serão... Você chegou a ouvir a pergunta aqui do Nilo? Não ouvi. Quais são os pontos de atração? Eu entendo aqui que seria engenheiros estelares, né, que criam os pontos gravitacionais para que naquela nebulosa poeira cósmica comece a criar o orbe terrestre. O orbe de cada sistema estelar. Então, como que eles vão criar? Através desses pontos gravitacionais. Então, cria-se um ponto gravitacional, as poeiras cósmicas vão se aglutinando para ser criado um... Imagina fazer um algodão doce. Seria mais ou menos esse ato. A grosso modo, Mas é isso mesmo, você rola e o algodão doce vai... Não se esqueça que todo planeta, todo ser cósmico, ele é na figura circular. Sim, ele está falando que imagina... Estrela, galáxia quadrada, retangular. Todos são circulares. Informação, William? Precisa lembrar que esse giro, ele deixa bem claro na questão do texto, a questão do encerrando a evolução em estado potencial, lembrando que a órbita de giro está em relação a um ponto central, que normalmente é o Sol, né? E nós temos aí diversos tipos de Sol. As pessoas imaginam que o único Sol que existe é o nosso, né? Mas existem vários planetas Bilhões. que giram em torno de vários tipos de sóis diferentes em outras regiões distantes com relação à nossa galáxia. E aí, no seio dessas formações assombrosas, que se estruturam interrelacionadas à matéria, o espaço e o tempo interrelacionadas, a matéria, o espaço e o tempo,
a se retornarem, a se renovarem constantemente, oferecendo campos gigantescos ao progresso do espírito. Aqui seria a expansão, né, desses orbes para que a gente possa ocupar essas naves. Investigar e evoluir. Cada galáxia, quanto cada constelação guarda no cerne da força centrífuga própria, controlando a força gravítica com o determinado teor energético apropriado a certos fins. Então, aqui está falando que na criação da galáxia, dos mundos, cada corpo tem uma potência gravitacional diferente para controlar. Como é que é? Controlar os. Como é que eu vou falar? Os planetas que estão em volta. Planetas, velocidades de rotação e translação para criar cada ambiente. Que estão atraídos. Não, aí é a atração gravitacional do corpo principal por causa de... A engenharia celeste equilibra rotação e massa, harmonizando energia e movimento, e mantém-se deste modo na vastidão sideral magnificentes florestas de estrelas, cada qual transportando consigo os planetas constituídos e em formação, que se lhes vinculam magneticamente ao fulcro central, como os elétrons se conjugam ao núcleo atômico, em trajetos perfeitamente ordenados na órbita que se lhes assinarem o início. Esses planetas seriam as casas espirituais? Não. No caso do setor do país, cada tem a sua, cada nosso lar, etc. Seguinte, esses planetas seriam as casas espirituais, colônias espirituais. Aqui, pelo que eu estou vendo no contexto, seria a criação do planeta. Ainda ele não está sendo habitado. Não seria a formação nossa aqui, então. Não, aí é através da nebulosa. Então, estamos no contexto da nebulosa. Como é a criação do planeta, dos planetas e dos universos? Existe uma nebulosa, a engenharia espiritual vai lá, faz os núcleos de gravidade, para que cada núcleo de gravidade, um maior seria a estrela central, que a gente chama de Sol central, e os outros pequenos, também pela sua pequena gravidade, seria criado por esse núcleo gravitacional feito por engenheiros. Uma vez colocado isso, aí sim existe Onde estaria a Terra também. Sim, aí sim ele criaria um ambiente para A formação dos colônias e outras colônias. Para receber os espíritos em seus vários ambientes, frequências da matéria. Ok? William? Eu estou tendo aqui uma realimentação. Aí. Nossa galáxia. Para idearmos de algum modo a grandeza inconcebível da criação, comparemos a nossa galáxia a uma grande cidade, perdida entre incontáveis grandes cidades de um país cuja extensão não conseguimos prever. Tomando o Sol e os mundos nossos vizinhos como apartamentos de nosso edifício, a alusão aí que você perguntou, né? Reconhecemos que em derredor repontam outros edifícios em todas as direções. Tomando o Sol e os mundos, nossos vizinhos, como apartamentos de nosso edifício, reconhecemos que em derredor respontam outros edifícios em todas as direções. Acessando instrumentos de longo alcance de nossa sala de estudos, percebemos que a nossa casa não é a mais humilde, mas que inúmeras outras
lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Aprendemos que, além de nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus como Betelgeuse, Betelgeuse, no distrito de Órion, Canopus, na região do Navio, Acturius, no conjunto de Boieiro, Antares, no centro do Escorpião, e outras muitas residências, senhorias, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Por processos ópticos, verificamos que nossa cidade apresenta uma forma espiralada e que a onda de rádio, avançando com a velocidade da luz, gasta 1000 séculos terrenos para percorrer-lhe o diâmetro. Nela surpreendemos milhões de lares nas mais diversas dimensões e feitos instituídos de há muito, recém-organizados, envelhecidos ou em vias de instalação, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Aqui ele fala, inclusive, que tem orbes novos, né? Orbes em formação, orbes antigos. Desinformados. Oi? Orbes desinformados, que se estrela que entra em implosão, uma branca, um anã e vai por aí afora. E aqui também ele fala que são 1000 anos-luz, né? Para a gente mudar. Luz de ponta a ponta. E A nossa galáxia tem 100 mil anos-luz de ponta a ponta. A nossa galáxia? Pode-se dizer que ela é uma neófita, né? Mas tem galáxias mais velhas do que a nossa, sem dúvida. Pois é, isso que eu estou falando. Nós aqui estamos quietinhos. Sim. Não, o nosso sistema. Nossa galáxia. Eu estou referindo à Terra. Tá. Mas aí ele está falando em amplitude, Sim. galáxias e galáxias. Eu não vou acompanhar o raciocínio de vocês, mas eu vou acompanhar o meu. Eu estou falando do plano que nós nos encontramos. Então, nós somos neófitos. Nós estamos começando a caminhar agora. É isso que deu para mim entender? eu acredito sim. Deixa eu só fazer um comentário aqui para as pessoas que estão assistindo, porque muitas pessoas são leigas, né? Não entendem como funcionam essas questões relacionadas à distância, tá? Então, eu até fiz uma pesquisa aqui de algumas coisas e gostaria de passar para as pessoas e deixar registrado aí no nosso trabalho, tá bom? Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa de que a nossa Via Láctea ela tem 105.700 anos-luz. Para as pessoas terem uma noção, um ano-luz ele corresponde a 9,5 trilhões de quilômetros. Então, nossa Via Láctea teria aproximadamente 105 quintilhões de quilômetros. Só explicando para as pessoas que nós temos a cada potência de 10 elevado à terceira, nós temos de 1000 em 1000. Então, tem 1000, milhão, bilhão, trilhão, quintilhão, né? Então, nós teríamos 105 quintilhões de quilômetros, que é uma distância assim, muito complexa para que as pessoas possam entender. Então, eu procurei uma outra coisa que talvez pudesse ajudar as pessoas. Se nós andássemos na nossa Via Láctea, nós percorreríamos 3 trilhões de voltas em torno da Terra. Então, para aí ter uma noção do tamanho que é aproximadamente a nossa Via, né? A nossa Via Láctea ela tem aproximadamente 300 milhões de planetas. Desses, são 400 bilhões de estrelas. Lembrando que o Sol é uma estrela, né? Existe uma previsão de aproximadamente, no nosso universo, nós temos aproximadamente, as pesquisas, né, mais atuais, apresentam aí que nós temos aproximadamente 2 trilhões de galáxias, né, no nosso universo identificado. Para vocês terem uma noção, o nosso planeta mais próximo de nós aqui, que é Vênus,
ele está a aproximadamente 61 milhões de quilômetros. Por isso que a gente não consegue ainda, com a tecnologia que nós apresentamos, não conseguimos viajar, né, no espaço, justamente por causa dessas distâncias, e não conseguimos atingir aí a velocidade da luz, né? A estrela mais próxima de nós, que é a Alfa Centauro, ela está aproximadamente 4,4 anos-luz, que corresponderia a 40 trilhões de quilômetros de distância em relação ao nosso, né? O Sol ele está a 15 milhões de quilômetros, então aí a gente tem uma noção. As pessoas, eu acho que é importante a gente deixar marcado para as pessoas entender que quando a gente olha para as estrelas, a gente está vendo o passado, a gente não está vendo a realidade, né? Porque quando a gente fala que Alfa Centauro está a 4,4 anos-luz, significa que nós estamos vendo uma imagem que ela foi produzida há 4,4 anos atrás, né? Então, a gente nem sabe se ela ainda está lá. Então, são realidades aí que as pessoas não têm muita noção. Eu perdi até o que eu perguntei. Equivale a um ano-luz. É o tempo que a luz percorre durante um ano. Quanto é a quilometragem? Um ano-luz é 9,5 trilhões de quilômetros. Pronto. Obrigado, Vida. É isso que eu queria saber. Sabe qual é o grande problema que nós temos? Você consegue me escutar, né? Consigo. O grande problema que nós temos é que passa de um quarteirão, de 100 metros, a gente não tem mais noção do que é. 1.000 quilômetros é daqui para Campo Grande, ou é daqui para, né? A gente fala em Caém. Muita coisa. Aí passou de 1.000 quilômetros, acabou. Porque você perde noção do plano espiritual, no plano planetário, você perde noção de distâncias. Pelo menos eu, estou falando por mim, não estou falando pelo Itamar, estou falando por mim. Forças atômicas. Toda a riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sob irradiação da mente. Olha só que interessante essa frase. Toda a riqueza de plasmagem nas linhas da criação ergue-se à base de corpúsculos sob irradiações da mente. Então aí nós já estamos desvendando como foi a criação, sob irradiação da mente. Corpúsculos e irradiações que, no estado atual dos nossos conhecimentos, embora estejamos fora do plano físico, não podemos definir em sua multiplicidade e configuração, porquanto a morte apenas dilata as nossas concepções e nos aclara a introspecção, iluminando-nos o senso moral, sem resolver de maneira absoluta os problemas que o universo nos propõe a cada passo, com seus espetáculos de grandeza. Pelo que eu entendi dessa parte aqui, a criação de corpúsculos vai da irradiação da mente ou do co-criador ou do próprio criador. O criador, eu acredito que o criador fez a base para os co-criadores criarem os corpúsculos. Ok? Será que essa interpretação é essa mesmo? Que seja fundamental essa parte das forças atômicas, que fala que a criação criou a sopa, vamos falar dessa forma. E os co-criadores, aqueles espíritos que co-criam, com a força da mente, fazem a aglutinação dos corpúsculos com o fluido universal. Isso? Eu queria... Uma interferência com o William, que ele esqueceu um dado de elevar a sexta. A distância Terra-Sol são 150 milhões de quilômetros. Ele falou 15 milhões. Então tem que corrigir esse valor. Só que, por exemplo, a maioria das pessoas não consegue entender os números elevados a 10. Não, elevado a 6 ele já fica doidão. Não, elevado a segunda ninguém já sabe o que é.
elevado a 100 km, 100. Quando ele fala elevado a 2. Elevado a 3 é 1000, é 1000, é 1000. Elevado a quarta, 10.000, elevado a quinta, 100.000. Não é preciso dar. Aí elevado a sexta é milhões. Aí já vai ter que entender o que é isso, né? Vamos lá. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas e, sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, são controladas, reduzidas às áreas espaciais intraatômicas. Vamos lá. Sob a orientação das inteligências superiores, congregam-se os átomos em colmeias imensas e, sob a pressão espiritualmente dirigida de ondas eletromagnéticas, olha que interessante, são controladamente reduzidas às áreas espaciais intraatômicas, sem perda de movimento, parando. Vamos voltar aqui. A pessoa que está acompanhando, pode acompanhar supostamente esse estudo, não conhece o que é uma distância de Planck. O que é a distância de Planck? Você tem um núcleo e você tem o elétron. Essa distância vazia seria a distância de Planck. Então, pelo que esse parágrafo começou a falar, sob a orientação da mente de inteligências superiores, congregam-se os átomos um com o outro, né? Então é como se fosse átomo vai para, como é que é química, a palavra aí? Essa parte do átomo vai para a molécula, a junção dos átomos, e sob pressão, através da direção dos espíritos, eles vão diminuindo e aumentando a distância de Planck para reduzir as áreas espaciais dentro do átomo, sem a perda de movimento, para que se transforme na massa nuclear adensada de que se esculpem os planetas, em cujos seios as mônadas celestes, isso aqui é interessante a gente ver, as mônadas celestes encontrarão adequado berço do desenvolvimento. Então, pelo que eu entendi aqui, a poeira cósmica vai se aglutinando através do pensamento do cara para se formar o núcleo e os elétrons. E essa distância é controlada pelos engenheiros estelares, vamos colocar dessa forma, e elas são agregadas a outros átomos iguais, vamos pensar que seria igual, para se tornar alguma molécula que é a base da criação dos planetas. Alguém tem uma interpretação diferente dessa? É enjoado esse livro. Só para dizer... Falado sobre a constante de Planck, é 10 a menos 43. Isso é um absurdamente pequeno, como tem a parte expansiva, onde que Planck é o pai da física quântica, né? Vamos traduzir 10 a menos 46? Pelo amor de Deus. 58. Seria a gente pegar 1 milímetro que tem na régua, né? E colocando 46,0, 0,000000046,0. Esse é o espaço entre elemento do átomo. E dividir ele por 46. Pelo amor de Deus, nós não temos equipamento, a gente consegue enxergar dessa forma. William? Beleza. Semelhantes mundos servem à finalidade a que se destinam por longas eras consagradas à evolução do espírito, até que, pela sobrepressão sistemática, sofram o colapso atômico, pelo qual se transmutam em astros cadaverizados. Isso aqui é outra teoria interessante, seria o adensamento tão forte que vira é uma das teorias do buraco negro. Que nem o submarino. Que vira um colapso. Só que
quanto mais. Eu deduzi nesse momento que seria o superaquecimento. Pressão explodiu tudo. Mas quanto mais apertado tem essa distância de Planck, mais denso é, mais pesado. Não seria pesado, porque o peso tem a ver com a gravidade, né? Mais denso ele está, mais quente ele fica, e eu acredito, eu entendi aqui que quanto mais ele está perto do outro, vai impedindo o movimento atômico. Isso gera calor. Na hora que está impossível de fazer o movimento, ele colapsa e se transforma em um astro cadaverizado, um astro que não tem condição ainda de recolocar vida aqui dentro. Opinião do nosso químico e físico, William Gigo. Você tem as duas formações. Eu estou entendendo de outra maneira. Eu entendi assim, ó. Eu entendi que por longo tempo, ele fala assim, ó, por longas eras consagrados à evolução do espírito, até que, então eu acho assim, o planeta ele dura por uma evolução dos espíritos, até que não haja mais, então até a supressão sistemática. Então, eu acho que esse planeta, com o passar do tempo, ele vai sofrer um colapso atômico, e aí eles se transmutam, ao qual se transmutam em astros cadaverizados. Eu acho que daí ele se torna um planeta perdido, e um planeta que não vai ser mais não vai ser mais habitado. E por isso que eu entendi por isso de cadaverizados. É isso mesmo? Sim. Mas a sobrepressão sistemática, para mim, é o adensamento da matéria, é de retirar os espaços vazios aqui de dentro. E aí torna-se um buraco negro. E aí, como supernova, como o Tamar falou, que é um astro cadaverizado, que ele não tem condição de acessar alguma coisa. Vamos dizer assim, a grosso modo. Eu não acredito que seja meio lixo, eu acredito que seja a reciclagem para retornar um orbe que receba pessoas. Comentário? Ele tem condições de voltar a ser ativo? No caso? Depende dos nomes, não. Não, eu não sei, vou dizer. Na consultoria não, mas os caras lá Tem poder em cima desse material. Pergunta, mas vamos dizer assim, quase que com material. Eu acredito que essas esferas mortas, contudo, volvem a novas diretrizes dos agentes divinos. Isso é aquela questão que você faz, que eles reiniciam de novo, que dispõe sobre a designação dos materiais de superfície, dando ensejo a que os elementos comprimidos se libertem através de explosão ordenada, surgindo um novo acerto corpuscular para a reconstrução das moradias celestes, nas quais a obra de Deus se estende perpétuo em sua glória criativa. matou. Então aqui, quer dizer, os orbes vão perdendo... O que você falou, aí eu vou concordar com o Pedro, eu não tinha colocado, então eu estava... Meu pensamento estava ali. Não, nada contra. É porque eu gosto de falar com vocês, não estou satisfeito. Tem que levar mesmo, não pode gritar, não. A gente vê a reciclagem, vamos falar reciclagem, né? Dos mundos, à medida que os átomos daquele universo vão se aglutinando até virar uma pedra densa, vamos falar que é um buraco negro, que é a teoria que o pessoal fala que é buraco negro, ninguém sabe o que é, mas a teoria é essa. Na realidade, não é teoria, é um postulado, né? Então, na ciência não é teoria, é postulado, que o pessoal fala. Até ela se explodir numa supernova e refazer o seu material para servir de berço para novas almas em movimento. Pelo relato do Chico Xavier, ele falou que Jesus é um espírito tão antigo que o universo onde ele estava já se tornou
já foi explodido, né? Já se adensou e já explodiu para se tornar uma nebulosa e começar de novo. Iniciar o mundo. Começar uma trajetória nova. E o princípio inteligente do Espírito Perfeito de Jesus está aí, nos ajudando. Eu estou entendendo que, de uma certa maneira, o planeta se reduz e é como se acabasse tudo que está em volta dele, e aí é como se tirasse o que está no núcleo dele para se criar um novo planeta. É isso que vocês entenderam também? Ou eu estou entendendo? Não se tira o que está no núcleo, se tira a distância, aquela distância de Planck, que é a distância dos núcleos, e vai se adensando. Ela vai comprimindo. Ela vai comprimindo. E aí, até se tornar um crepúsculo morto, que não tem condição de receber mais espíritos para evolução. Aí, até o aperto total, ele se explode novamente e torna-se uma supernova, depois ela se esfria, torna-se uma nebulosa, onde vai começando lá em cima os primeiros itens que nós lemos lá, da agregação dos planetas. E Vamos falar em termos de Reciclagem do lixo nosso aqui embaixo. lixo cosmótico. Osmótico. Bem É o colocado. mesmo ciclo. mesmo ciclo que a gente toma, né? Está lá em cima até aqui embaixo. Por isso que O Hermes Trismegisto falou isso, que está em cima e está embaixo. O Hilário vive falando isso. Tem lá em cima, mas lá tem um carro, tem oficina, tem mecânica. Entendeu? O André Luiz não é mais entregador de carta, ele não é mais entregador de correspondência, entendeu? Não, isso é tanto que isso que nós estamos lendo é o André Luiz que trabalhou com a gente, né? Então, e aos bons espíritos que nos auxiliaram. Até a semana que vem. Vou encerrar a transmissão nesse instante, agradecendo o William, Itamar e o Nilo.